Não ouse maldizer o Mato Grosso, a não ser que pretenda ter uma inimizade com o nosso entrevistado de hoje. Nascido em Diamantino, que dizem foi o município de maior extensão no mundo já um dia, ele é filho de Dona Nildes, que lhe deixou 4 irmãos. Ele estudou no colégio de jesuítas em Diamantina e depois seguiu a carreira jurídica de seu bisavô, que se formou em Direito no Largo de São Francisco, onde, aliás, eu tive a honra de estudar também. Sua mãe, Dona Nildes, deixou-lhe 2 quilhões que a vida lhe sufraga. O gosto pelo estudo, pela leitura, que nutre desde criança até os dias de hoje, e a alma caridosa. Ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores, na Secretaria-Geral da Presidência da República, no Ministério Público Federal, na Casa Civil, na Câmara dos Deputados, na AGU e hoje é ministro do STF. Com a paixão pelos livros, metalinguisticamente, ele ganhou por 2 vezes o Prêmio Jabuti e com a solidariedade que herdou de sua mãe, desenvolveu o ensino jurídico no seu estado e, aliás, não poupa esforços para desenvolver a sua terra natal. O que ouço dizer é que o nosso entrevistado de hoje faz o bem sem saber a quem e sem também fazer autopropaganda, apenas porque a bondade, por herança materna, lhe transpassou a geração. Professor, escritor, ministro do STF, eu estou hoje com um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Nelson Rodrigues, se vivo fosse, ele certamente atribuiria o que escreveu a Pelé ao nosso convidado de hoje. Abre aspas. Ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. Fecha aspas. Muito obrigado por nos receber. Eu agradeço enormemente a oportunidade e também as palavras. Ministro, eu vou fazer uma entrevista em 4 partes, né? Algumas perguntas sobre o senhor. Direito e política será a segunda parte, STF será a terceira parte e eu vou fazer um encerramento rápido com perguntas rápidas de bate-pronto para o senhor responder, tá bom? Bom, o senhor sabe, ministro, que uma entrevista diz muito mais sobre o entrevistador do que o entrevistado. E é inevitável, como santista que sou, é inevitável não perguntar do Santos para o senhor. Até porque, assim, eu vejo aqui no seu gabinete, existe um culto ao Rei Pelé, né, ao nosso Pelé, que foi o maior atleta do nosso esporte. E, na verdade, o que eu quero saber é muito simples, ministro. O que é o Santos na sua vida? Quero saber se o Santos tira o seu sono, como tira o meu, que santista que sou. Tira, sim. Eu me preocupo muito com o Santos. O Santos compôs um pouco a minha infância, todo aquele imaginário que se tinha com aquele grande time, né? Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, ou Doval, Coutinho, Mengalvo, Pelé e Pepe. Então, e eu acompanhava naquela época, não tínhamos televisão, acompanhava isso pelo rádio. Mas eu me lembro das disputas dos anos 60, a disputa com o Benfica, com o Milan, o bicampeonato, 62, 63. O bicampeonato mundial, e a gente acompanhando lá em Diamantino, lâmpadas precárias, rádio às vezes sendo interrompido. Então, e desde então eu acompanho. Certa feita, 69, 250 anos de Cuiabá, nós pegamos um caminhão, portanto não havia ônibus assim disponível, colocamos assentos nesses caminhões para levarmos uma parte da torcida, pequena torcida do Santos que havia em Diamantino, para vermos um quadrangular entre Santos, a América do Rio, 2 times de Cuiabá, o misto e o Dom Bosco. Então, eu tenho essa ligação. Depois fui para São Paulo, São Carlos, isso já foi em 73, e aí também acompanhava o Santos pelo interior de São Paulo. O mais perto era em Araraquara, onde o Santos, de quando em vez, jogava no Campeonato Paulista contra a Ferroviária de Araraquara. E depois a vida me propiciou, já agora em atividades públicas, de conviver com
Pelé, com quem eu fiz uma boa amizade, tem várias manifestações relativas a ele aqui. Eu convivi com ele, agora já com o ser humano Pelé, na Casa Civil, ele ministro do Esporte do governo Fernando Henrique. De modo que o Santos compõe assim, uma parte significativa da minha vida. Meu filho mesmo, Francisco, gosta de futebol, mas não é santista. Torce pelo São Paulo, pegou essa nova fase, a fase também do São Paulo, a fase brilhante do Raí e outros, mas ele torce como segundo time pelo Santos, pelo pai. E o senhor acompanha os jogos? O senhor assiste aos jogos? Acompanho, de quando em vez vou à Vila. Recentemente estive lá no centro de treinamento Rei Pelé, fui a Santos e estive lá. Eu acompanho e também é significativo, a gente anda pelo mundo e as pessoas falam do Santos ou de Pelé e às vezes sabem até a escalação ou parte da escalação. E é curioso, ministro, porque em 2023 nós estávamos, eu, o senhor e várias outras pessoas, na posse do ministro Barroso, né, na presidência do Supremo. Isso era setembro de 23. E eu perguntei ao senhor, né, o santista que sou, ministro, o Santos vai cair esse ano? E o senhor fez uma profecia de que não, o senhor acreditava que não ia cair, deu 2 meses, a gente teve o nosso primeiro descenso da história. Esse ano, nós estamos a um dia de acabar o Brasileirão, o Santos ainda tem chance de cair. O senhor acha que vai cair de novo? Acho que não, espero que não. As combinações que ocorreram, de fato, devem levar o Santos a sobreviver. Ninguém esperava que esse ano fosse tão difícil, mas a mim me parece também que na lógica do futebol há um trauma do descenso e acho que o Santos está pagando um pouco esse tributo e, claro, fez grandes investimentos, o Neymar, que certamente é um projeto mais ambicioso, mas que também não veio em condições físicas ideais e por isso há uma certa assimetria, um certo desequilíbrio, mas a gente está vendo que o time tomou consciência da importância do Santos, de que ele tem que ficar na primeira divisão e eu acho que o projeto para o ano que vem é de estar nas lideranças, como sempre foi a marca do Santos. Deus te ouça. Ainda um pouquinho no tema de Santos, o senhor votou favoravelmente esse ano pela liberdade do jogador Robinho. O senhor acredita que houve um erro procedimental ali, na Itália, no Brasil? O que foi exatamente o voto do senhor? A mim me pareceu que era forte o argumento trazido pela defesa do jogador de que a lei que autorizou a execução é uma lei recente, portanto, posterior ao julgado na Itália. Portanto, dar execução a esse julgado, tendo como base uma lei brasileira recente, parece ferir ou permitir a discussão sobre a retroatividade da lei penal em mala parte. Então, foi por isso que eu votei nesse sentido. Certo. Por fim, para a gente encerrar essa primeira parte, ainda no tema futebol, nesta semana mesmo, a gente teve o caso do jogador Igor Cariús, né, um jogador lateral lá que jogou pelo Cuiabá, supostamente teria recebido uma quantia para tomar um cartão amarelo e favorecer apostadores. Ministro, eu mesmo que acompanho o Supremo, né, faço uma meia-culpa, me confundindo um pouco no voto do senhor. E aí eu acho que esse é um bom momento para o senhor poder esclarecer, até porque eu ouvi muita coisa na mídia a respeito de que talvez fosse possível tomar cartão amarelo, que fosse possível prejudicar o campeonato. Qual foi exatamente o voto do senhor? É cabível dizer que não é crime receber uma quantia para tomar um cartão amarelo, desde que não se altere o resultado da competição, do campeonato? É nesse sentido? Não é exatamente essa a questão. O tema que se colocava, já havia uma imputação, uma denúncia recebida, e daí o recurso, e o tipo penal, aí teríamos que ler, talvez valesse a pena enfatizar, mas ao que me parece, o tipo penal
diz respeito a, de alguma forma, por algum propósito e prática fraudulenta, afetar o campeonato. Sim. Essa é a questão. E aí então surgiu a discussão se, de fato, o recebimento de um cartão amarelo de forma indevida afeta o campeonato. E aí vieram argumentos na linha de que, nos critérios de desempates, acho que o quinto critério seria a soma, né, positiva ou negativa, de cartões amarelos. Que é a tese da acusação, né? Que é a tese da acusação. Então me pareceu isto, por isso que eu até votei, acompanhando quem perfilhou a ideia, que já tinha ocorrido, acho que também no STJ, a ideia de ou estamos com um tipo muito aberto, ou é um caso de atipicidade, né? Porque, de fato, não basta só receber cartão amarelo, mas com o propósito de afetar o resultado do campeonato. E aqui nós estávamos num contexto muito aberto e por isso eu achei que devia calcar na questão técnica da tipicidade. Talvez agora, com a participação mais de bets e tudo, talvez essa norma do direito esportivo talvez exija uma explicitação e uma descrição. Mas a gente, eu acho que em matéria penal, tem que ser muito cauteloso para não sair aplicando normas de maneira muito voluntariosa. E, no caso, também me pacificou o espírito o fato de o jogador já ter sido sancionado pela Justiça Desportiva, ter sido suspenso. Portanto, isso seria muito mais grave, e foi mais grave, do que uma eventual sanção de prisão, que se converteria certamente em algum tipo alternativo, né? Tá certo. Não, achei importante explicar isso, porque eu mesmo me confundi e faço uma meia-culpa aqui. A questão básica é só saber se a simples fraude já é crime, o que poderia ser, mas não foi essa a opção do legislador. Ele quis que houvesse também uma consequência, que é a repercussão sobre o campeonato. Salvo engano, é alterar ou falsear o resultado da competição. Acho da que competição, é isso. É 198 da Lei Geral do Esporte. Talvez muito próximo, em crimes gerais do esporte, do doping, né? Quer dizer, em que o sujeito falseia a partir do momento que aceita tomar estimulantes ou acabar alterando, né? E vale lembrar também que no direito penal precisa encaixar certinho a conduta no tipo penal. Se não houver o tipo penal... Até porque aqui a grande ratio é o princípio da legalidade, né? Da legalidade estrita, né? Perfeito. Bom, indo para agora a segunda parte, política e direito, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: a política e o direito, elas muitas vezes se confundem, né? A política cria o direito e o direito, muitas vezes, o judiciário impacta a vida política, né? Qual é o limite da atuação do político no mundo jurídico e do jurista no mundo político? Eu tinha a impressão de que a política tem uma grande interferência no mundo jurídico, porque ela tem uma influência, inclusive, criadora. Nos sistemas nossos, ocidentais, a força vem da lei. Portanto, a política, nesse sentido, ela inventa, concebe o direito. E isto é inegável. Por outro lado, nós sabemos bem, e também é um padrão das nossas democracias ocidentais, essas leis, para serem válidas, elas precisam ter suporte constitucional. E quem faz a aferição disto
normalmente, em grande parte dos países, é um órgão do judiciário, seja uma corte constitucional, seja um Supremo Tribunal Federal, um Supremo Tribunal de Justiça. Então, esse é um ponto importante, porque a política não pode fazer nesse que nós chamamos de Estado de Direito do quadrado redondo, né? Porque dispõe de amplo espectro de discricionariedade, mas não dispõe da total liberdade. Por quê? Porque as leis que ele eventualmente vier a conceber, que a política vier a conceber, terá que serem balizadas pela Constituição. E haverá um tribunal que dirá sobre a sua correção ou não. Por outro lado, nós temos também a atividade, e essa é uma pergunta que se repete, quão político é o afazer do judiciário? Porque ao dizer, por exemplo, que uma lei é constitucional ou é inconstitucional, de alguma forma isso é um juízo de validação ou de invalidação da atividade política prévia, não é? E aí nós temos uma série de considerações. Qual é o nosso parâmetro? Aqui nós não temos discricionariedade. O nosso parâmetro há de ser a Constituição. Embora, como saibamos, a Constituição comporte várias leituras, não é? Então, devemos levar isso em conta. E aí vem a pergunta: quão política é a atividade da jurisdição constitucional? Uma das respostas que a gente pode dar é que a jurisdição constitucional acaba sendo uma atividade política porque ela é um pouco definidora dos limites dos poderes. Ao tratar dos limites dos poderes, dos seus próprios e dos demais poderes, executivo, legislativo, ela acaba por tratar de uma questão política, mas não de uma questão político-eleitoral, mas se trata de definir os limites, às vezes até do seu próprio poder e do poder dos demais poderes, como o legislativo e executivo. O tribunal não pode deixar de declarar uma lei inconstitucional se ele a sabe inconstitucional, não é? Como não pode dizer que essa lei é constitucional quando ele a considera inconstitucional? Ele tem que aplicar de maneira rigorosa a Constituição, e isso é fundamental. Mas isso não deixa de ser uma atividade política, no sentido de que o ethos do tribunal é a definição dos limites dos poderes, não é? Então, e ao definir limites dos poderes, ele está praticando uma atividade política também. E a dificuldade é imensa hoje de entender, né, o que é a jurisdição constitucional, de aceitar que exatamente isso que o senhor falou, né, que às vezes dentro da separação dos poderes cabe ao Supremo Tribunal Federal, cabe ao Judiciário analisar leis. Esta semana, por exemplo, o senhor proferiu uma decisão sobre a lei do impeachment, né? Venha calhar aí para a gente tratar desse assunto. Muita gente falou que o Supremo estaria adentrando na política de forma abusiva, mas ninguém levou em consideração que talvez a política estivesse também de forma abusiva, utilizando o que a gente chama hoje de constitucionalismo abusivo, né? Que é o do impeachment para ameaçar, para jogar com os poderes. É interessante também a internet falou muita coisa, ministro, é interessante a gente botar os pingos nos is e entender, né, o motivo pelo qual essa decisão sobreveio agora e quais são os fundamentos dessa decisão. O Brasil já teve várias experiências, ou algumas, nesta quadra, com impeachments presidenciais levados a cabo. O impeachment do presidente Collor
e depois da presidente Dilma. E em ambos os casos houve uma grande judicialização. No caso da ex-presidente Dilma, quase que o tribunal criou uma lei própria para complementar a lei do impeachment, que é essa lei de 1950. Portanto, ela foi feita para regular o impeachment sob a Constituição de 1946. Desde aí, já tivemos inúmeras mudanças na Constituição. Tivemos a Constituição de 67 e 69 e tivemos também a Constituição de 88. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, a pretensão de submeter os ministros a impeachment nesses tempos, ela é recente, é fruto de 2018 para cá, desde a eleição de Bolsonaro. No passado, ninguém discutia essa questão. E aí começaram as várias tentativas, normalmente imputando aos juízes uma falta por uma prática de um ato judicial. Concedeu uma liminar, não concedeu uma liminar, decidiu desta maneira ou daquela. E começaram a pedir no próprio Congresso, por iniciativa inclusive de parlamentares, começaram a pedir impeachments de ministros do Supremo. Hoje parece que tem lá parado, mas supostamente em tramitação, 81 pedidos de impeachment, sendo o líder, o ministro Alexandre com mais de 50, o ministro Dino com 16, eu também venho com algum número, e assim por diante. Estamos claramente num contexto de constitucionalismo abusivo. E num caso recente, se anunciou que já havia 41 votos para a abertura do impeachment em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Se isto é votado, no modelo da lei de 1950, isso já resultaria na suspensão da atividade judicante desse ministro. E certamente nós teríamos uma judicialização desta questão, porque viria para o Supremo um pedido para saber se essa questão estava bem posta, segundo o devido processo legal, segundo o devido processo legislativo. E foi por isso, então, que a AMB e também o Partido Solidariedade, eles entraram aqui com uma DPF, dizendo que essa lei foi recebida nessas partes pelo Supremo, pela Constituição de 88, e a resposta que eu dei, monocraticamente, mas já submetida ao plenário, parece que não. Não faz sentido que o presidente da República, para ser afastado, passe por um juízo da Câmara, com 2/3 dos votos, e um juízo do Senado, depois na condenação, por 2/3 dos votos. Agora, o ministro do Supremo já seria afastado com decisões ou de maioria simples ou de maioria absoluta. Isso precisa ser relido. E é um pouco o que nós estamos propondo nesse debate, respondendo a essas impugnações. E devemos dizer também que o impeachment de juízes, ao longo do tempo, hoje é um conceito assente, por exemplo, na Comissão de Veneza, que o impeachment de juízes por um tribunal político, que seria o Senado, isso ficou ultrapassado. Por quê? Porque isto, na verdade, dá ensejo àquela prática do constitucionalismo abusivo. Vimos lá com o Orbán na Hungria e em outros casos. Não gostei da decisão do tribunal, então eu vou fechá-lo. Como? Via processos de impeachment. Então é preciso discutir isso nesta ampla perspectiva. Com certeza ninguém quer fugir às próprias responsabilidades e a um processo de controle, mas é preciso também que haja a devida moderação aqui. No caso específico do Brasil, essa questão se tinha politizado, no sentido agora partidário do termo,
de maneira tão radical que vários partidos anunciavam candidatos a senadores para fazer impeachment de ministros do Supremo. A campanha do ano que vem certamente seria feita com base nessa perspectiva, o que está longe de ser correto. Não é? Ninguém quer não responder pelos seus próprios atos. E é curioso que isso se faça com uma corte que cumpriu um papel desafiador, né, que foi de manter a democracia intacta. Quando a gente perambula por aí, as pessoas dizem, poxa, vocês fizeram algo de muito relevante, salvar a democracia, porque tudo poderia ter ido por água abaixo se não tivesse havido a firmeza, a concentração, o trabalho que nós aqui realizamos. Né? Ministro, sem dúvida, e assim, a gente parece que às vezes esquece que a lei de 1950, como a teoria da relatividade de Einstein, tudo é um referencial. O tempo, o espaço, Sim. tudo depende de um ponto de partida, da referência. Sim. A referência da época de 1950 não é a mesma referência agora de garantias da magistratura, da Constituição, da independência do Poder Judiciário. Mídias sociais, decisões judiciais no passado eram tomadas, as pessoas não tomavam conhecimento. Hoje, no momento seguinte, ela já está sendo discutida em perspectivas as mais diversas por conta da polarização social, inclusive. É verdade, é verdade. Mas assim, veio num momento que a gente está discutindo também a indicação do Jorge Messias, né? O Lula anunciou, não oficializou. E o senhor acha que tem a ver com esse momento no Senado? Ou seja, o Senado talvez travasse essa indicação? Tem alguma coisa a ver com isso? Porque a internet tem dito isso também. Da nossa parte, o que havia era a preocupação de tomar a decisão ainda este ano, porque no ano que vem nós já estaremos num ano eleitoral. Este ano, de alguma forma, nós já estamos vivenciando essa realidade, porque muitos dizem que o ano de 2025 já se tornou um ano eleitoral, né? Se não for exagero, pelo menos já é um ano pré-eleitoral, em que muitas das disputas já estão, inclusive no Congresso, a gente vê essas refregas, já tem a ver com o ano eleitoral, que será o próximo. Então, eu tinha em vista decidir este ano. Eu acho que a ideia do periculum in mora está bem provada quando a gente vê a toda hora se anunciando mais um processo de impeachment e tal. É claro que nós, em geral, pessoas experientes aqui, não ficamos afetados com isso. Hoje tem uma boa presidência no Senado, senador Davi Alcolumbre, que também se porta de maneira super responsável. Anteriormente, o Rodrigo Pacheco também teve uma postura exemplar durante seus 4 anos, mas nós não sabemos como isso vai continuar ao longo do tempo. E podem vir até pessoas muito boas e qualificadas, mas que não tenham coragem de assumir liderança, né, contra-majoritária, às vezes, em relação aos seus pares no Congresso ou no Senado. De modo que foi por isso que eu entendi que era esse o momento. Infelizmente, houve essa coincidência. Ninguém esperava que iria haver indicação de um nome para o Supremo e de que haveria essa crise em função dessa indicação. Não é? Então, alguns estão brincando, dizendo que acabou se realizando uma tempestade perfeita, mas ninguém planejou isso. Ok. Bom, ainda em direito e política, ministro, para a gente avançar na nossa entrevista, por que dizem que o julgamento do Bolsonaro é político? É um julgamento político. Por que essa parte da sociedade enxerga um julgamento com provas, né? Eu
posso dizer isso porque eu acompanhei os autos, eu tive o cuidado de verificar as provas, e a gente estava, como o senhor bem disse aí, quase voltando ao Ainda Estou Aqui, né? Que ganhou o Oscar. E por que parcela da sociedade identifica isso como um julgamento político? Aqui, eu acho que há sempre uma disputa de narrativa, não é? E as pessoas que continuam a apoiar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, eles acreditam, por exemplo, que não houve golpe, que o 8 de janeiro pode ter sido uma invenção, ou eles interpretam de uma maneira diferente, não é? E eram velhinhos que estavam vindo rezar aqui e fazer um mero protesto. Então, diante dessas narrativas, digamos, diante do negacionismo da realidade, a gente tem pouco a dizer, né? Agora, nós vimos provas cabais que estão nos autos, as conversas gravadas em reuniões ministeriais em que se discutia a não realização das eleições, medidas várias foram depois constatadas em celulares de partícipes dessa tentativa de golpe, desses kids pretos e tal. Então, há documentos comprobatórios de maneira cabal desses fatos. E agora, você pode interpretar essa abordagem de duas maneiras. Julgamento político. Sim, porque existe um político importante sendo julgado. Então, obviamente, é um julgamento que tem dimensão política, que terá influência política, que terá consequência política. Tanto é que todos estão discutindo quem será o sucessor de Bolsonaro e coisas do tipo. Até aí, pode-se afirmar que é um julgamento político nesse sentido, mas é um julgamento técnico-jurídico. Agora, a sua pergunta versa sobre aqueles que dizem que se trata de um julgamento com propósito de persecução política. E isso não se deu. De fato, é um julgamento com todas as garantias e imparcialidade. Se a gente assiste até mesmo a participação dos advogados, eles reconhecem muitos dos pronunciamentos, advogados de defesa, de alta qualificação, eles reconhecem os abusos, né, que foram perpetrados nesse contexto de ameaça à democracia. Mas para essas pessoas, certamente o que a gente vai ter que fazer é dizer o Epirce Moeve de Galileu, né? A Terra continua a girar e ponto, né? E não vai ter outro argumento. Mas sempre haverá os terraplanistas também. Os terraplanistas. Né? Ministro, ainda sobre a trama golpista, o núcleo 1 da trama golpista, uma vez eu entrevistei o ministro Rezec e ele me disse que ele via que o Supremo deveria ter mais unanimidade para proteger a sua imagem. Nós tivemos a divergência do ministro Fux nesse julgamento. O senhor acha que essa divergência, de alguma forma, deu um ar negativo para a imagem do Supremo? Não. Eu acho também que a existência de divergência também não desqualifica a legitimidade do julgamento. E acho até que, em algum sentido, pode ser saudável que se apontem dúvidas ou aspectos que precisam ser elaborados ou aperfeiçoados. Não vejo isso com preocupação. Aquele julgamento foi um tanto quanto peculiar. O ministro teve, acho que 12 horas de voto, alguma coisa assim, mas isso foi uma opção, e depois também foram apontadas contradições nos seus próprios argumentos.
Acho isso, acho a divergência no plenário, inclusive, saudável. Não vejo isso como um problema. Ótimo. Então vamos caminhando para a terceira parte da nossa entrevista, que é sobre o Supremo Tribunal Federal. O seu compromisso com o Supremo é notório. É notório o seu vínculo com essa instituição, ministro. É notório isso. Todo mundo enxerga isso. E até acho que por isso que a gente viu aí, o algoritmo muitas vezes nos sugere, né, alguns embates do senhor com alguns outros ministros, mais acalorado ali, uma relação do dia a dia. Isso tem em todo o trabalho, isso tem em todo lugar. E o que ficou mais famoso foi com o Barroso, né? O senhor, na despedida dele, inclusive, fez um bonito texto dizendo que não tinha mágoas e tudo mais. Naquela ocasião, quando lá houve a discussão no plenário, o senhor ficou magoado naquele dia? Não, acho que é a irritação que fica quando a gente discute e sobretudo, embora eu ache isso normal, na academia nós temos também, muitas vezes, esse tipo de situação. Claro que no momento seguinte a gente até deseja não ter discutido ou deseja não ter participado, mas isso faz parte da vida e a gente vê às vezes que às vezes em pequenas situações assuntos às vezes não tão relevantes provocam um debate acalorado, porque o estado de ânimo de um ou de outro pode estar alterado por fatos, às vezes, corriqueiros, o mau humor e tal. Quer dizer, o fato em si mesmo poderia não gerar esse tipo de debate e gera debates acalorados, ou as formas de interpretar, um esgar, um sorriso, as pessoas podem achar que aquilo já está descambando para a chacota. Em suma, são muitas as situações e são aí os desígnios da alma humana, de modo que é preciso não supervalorizar essas desinteligências e não permitir que isso depois contamine a colegialidade. É preciso ter essa dimensão, né? E como que isso se resolveu? Teve uma conversa ou o tempo cuidou? Conversamos e tivemos muita colaboração ao longo desses anos, discutindo, construindo soluções e depois ele também fez um gesto, me chamou para ser o orador na sua posse de presidente. Isso ele que chamou? Sim. Somos adultos na sala. E o senhor acha que ele... Uma pergunta que eu tenho curiosidade. Que ele se equivocou lá na frase do nós derrotamos o bolsonarismo, lá na Uni, lá que ele foi? Você acha que foi um equívoco? Eu acho que isso não pode ser lido na sua literalidade. E não significa que ele fosse do partido lulista contra Bolsonaro. O que ele quis dizer é que a institucionalidade derrotou uma corrente política que poderia ser um mal. É só isso. O problema é pegar a palavra na sua literalidade. Ele não estava se filiando a outra corrente político-eleitoral. Ele estava dizendo o Brasil, as forças vivas do Brasil, elas se organizaram, a institucionalidade. O partido do Barroso, nesse sentido, era o Supremo, era a institucionalidade. Mas as pessoas não têm né, o fair play necessário para fazer essa devida interpretação. Não teve conotação político-eleitoral essa frase. Ele só estava mesmo se referindo vamos chamar assim, o partido do Supremo, que na verdade não é partido. O Supremo quer a defesa da institucionalidade. O meu ponto é porque muita gente de má fé utilizou esse evento contra a legitimidade suprema. E aí eu entro. Nós
estamos vivendo um momento em que o ministro Alexandre foi punido com a Lei Magnitsky. O senhor e outras autoridades perderam vistos. Ex-funcionários atacando o Supremo. Ex-ministros atacando o Supremo. A gente nunca viveu isso, ministro. Qual que é o motivo assim de se eleger o Supremo como um inimigo ficcional aí no Brasil? Porque é ficcional, na minha opinião. O Supremo está agindo na jurisdição constitucional, em grande parte dessas circunstâncias. Eu acho que, em parte, certamente isso tem a ver com a polarização da sociedade. Então, aqueles que assumem uma dada postura, até político-eleitoral, eles veem no Supremo um seu inimigo. Algumas pessoas disseram, por exemplo, eu escutei isso, que o Supremo impediu o governo Bolsonaro de ter uma política de saúde. Que o governo não teve uma política de saúde porque o Supremo impediu. Todos sabem que não é assim, né? Todos sabem que não foi assim. Mas, não obstante, afirmam isso de forma categórica. Então, o Supremo seria o responsável pelo governo Bolsonaro não ter tido uma política de saúde. Quando o Supremo trabalhou fortemente no sentido de dar equilíbrio àquilo, atendeu até pedido de governadores. Por quê? Porque o governo federal decapitou o SUS, dificultou as ações na área de saúde, adotava uma postura negacionista. Então, nós precisamos estar muito cautelosos e cuidadosos para não darmos razão a essas teses muito terraplanistas, né? E tentar chamar as pessoas à razão. Acho que é importante que eles percebam o papel que o tribunal cumpriu e que saibam que o tribunal ele não adota o lado do governo ou o lado da oposição. Ele quer fazer uma boa aplicação da Constituição. E mesmo se for olhar com honestidade, a relação, por exemplo, que tivemos com o governo Bolsonaro foi sempre uma relação de compreensão, de cooperação no campo político, etc. Agora, quando se colocou uma ameaça à saúde pública, o tribunal se posicionou de maneira clara. As pessoas falam de decisões monocráticas. Foi o ministro Lewandowski que, numa liminar, mandou que o governo apresentasse um plano de imunização das pessoas, porque já tínhamos vacina. E veja você, morreram 730 mil pessoas. Não fora essa ação do tribunal, muito provavelmente teríamos batido a casa do 1 milhão de pessoas. Uma cota, um índice altíssimo. Então, é preciso saber que muitos que nos atacam exatamente porque nós fizemos as coisas corretas, as coisas certas, e evitamos uma debacle ou uma debacle maior. E vale lembrar que o artigo 196 da Constituição Federal está expresso. A responsabilidade é solidária. É solidária. União, estados e municípios. Foi isso que o Supremo reafirmou. Eu estou errado. Por isso que ele fortaleceu a posição dos estados diante da negativa da própria União de cooperar naquele contexto. Perfeito. Por fim, ministro, o senhor apoiou o Messias? A indicação dele? Eu, inicialmente, tinha dado palavra de apoio ao Rodrigo Pacheco. Palavras públicas, entendendo que é um ex-presidente do Senado, extremamente qualificado, daria densidade ao Supremo num momento político delicado. Diante da decisão do presidente Lula de indicar o seu advogado-geral e, portanto, não considerar a possibilidade de indicação do Rodrigo Pacheco, surgiram aí todas as dificuldades e objeções no âmbito do Senado. Eu, então, fiz ponderações, e tenho feito ponderações
no sentido de que, tanto quanto a vista alcança, a negação da aceitação do nome do Messias, em princípio, nada tem a ver com as suas qualidades ou os seus defeitos. Ninguém aponta isso. Estão dizendo simplesmente que há uma crise política, que o governo se articula mal e que, portanto, tem que se dar um sinal ao governo. Qual é esse sinal? O sacrifício com o nome do Messias. Aí me parece inadequado, porque se trata de uma pessoa que atua corretamente, atua aqui corretamente. Nessa crise da Magnística com os Estados Unidos, tem sido super leal ao tribunal, dialogado de maneira responsável. E então, é o que eu tenho dito aos senadores que, diante da impossibilidade de ter, neste momento, até porque daqui a pouco haverá novas vagas para o Supremo Tribunal Federal e o Pacheco continua, é jovem, continua a ser um grande nome, um jurista qualificado, muito reconhecido pelo papel que ele desempenhou durante toda essa crise. Ele paga um preço altíssimo por isso, mas eu tenho dito, então, aos interlocutores que, diante da impossibilidade de se escolher o Pacheco, que eu não vejo razão para rejeitar o Jorge Messias, uma vez que ele é um advogado qualificado, é um funcionário público qualificado, que se tem dedicado à República ao longo desses anos. E eu, de novo, pontuo. Até aqui, os seus adversários não dizem que não votam nele porque ele persegue a política ou porque ele não compreende as emendas parlamentares ou porque fez alguma malfeitoria. Nada disto. O que se diz é que ele foi indicado pelo governo no momento em que há uma crise entre o governo e o Congresso e o Parlamento. Então, não me parece haver justificativa para essa possível rejeição. É notável saber jurídico, ambos têm. Sim. Isso é claro. Bom, vamos para o nosso encerramento, ministro. Aqui eu vou fazer algumas perguntas muito rápidas, o senhor pode responder com uma palavra, se o senhor quiser, o que vem à sua mente, tá? Uma obra literária. Olha, O senhor gosta de ler literatura? Eu adoro. Machado de Assis. Tem algum livro específico que o senhor gosta? Dom Casmurro, adoro. Leio os contos também, repetidas vezes. Ele tem um quê shakespeariano, ele tem vários personagens shakespearianos, eu adoro Machado. Eu estava lembrando ontem, tem um conto dele que é magnífico, o Apólogo, um diálogo da linha com a agulha, que vão ao baile, coisa do tipo. E é uma fórmula que ele termina, que é muito engraçado, porque eles disputam saber quem que era mais importante, a agulha que faz o vestido ou a linha que fica no vestido e ao final há um checkmate. A linha diz, eu é que vou para o baile, que vou dançar e tal. E a agulha fica em casa guardada numa caixinha. E aí o Machado diz, contei essa história a um professor de filosofia e ele disse, eu também tenho servido de agulha para muita linha ordinária. Então tem uma moral na história. Esse conto é maravilhoso. Uma decisão do Supremo, ministro? Eu acho que essas no campo da saúde foram muito relevantes, tendo em vista ainda o contato, o contexto histórico em que nós estamos inseridos. Mas poderia depois listar outras. Um autor do direito? Eu acho hoje Peter Hebelis, assim, acho que é uma faleceu obra, recentemente. Faleceu agora em outubro e acho que é uma grande contribuição, acho que no direito alemão, mas também para nós na América Latina, né, deu tanta abertura. Sobretudo na hermenêutica constitucional. Na hermenêutica constitucional. Um ministro do STF? Eu acho que Moreira Alves. Moreira Alves, né?
Um PGR do Brasil, da história. Eu acho que em termos mais recentes, o Sepúlveda pertence. Um político brasileiro. Sabe que eu diria vários, mas assim, um personagem que me influenciou muito, assistir seus discursos no Senado e tal, era quase um professor meu, sem selo, porque eu vim assistir os debates, foi Paulo Brossard. Legal. Um ídolo do senhor. A Pelé. Pelé? É. Para mim, a tríade. Disciplina, técnica e resistência. Também é meu ídolo. Pelé é meu pai para mim. Um sonho do senhor. Sabe que É possível chegar nessa idade com sonhos? eu sou muito assim otimista em relação ao Brasil e quero um Brasil que cresça com justiça social, sabe assim, com equilíbrio, acho até que o Brasil tem um bom estágio de desenvolvimento se a gente faz o critério relacional, o critério de comparação. Mas eu acho que talvez se a gente conseguisse construir consensos, e aí isso depende muito de pessoas com performance, de estadistas, talvez nós consigamos, num tempo menor, melhorarmos as condições gerais do país. O país tem muitas condições. Assim, se a gente olha mundo afora, você tem hoje a oitava, nona, 10ª economia do mundo, e se houver foco, se houver dedicação, acho que a gente pode construir um país rico, forte, com maior igualdade. Acho que eu sempre tomo como exemplo a batalha que nós tivemos lá atrás quanto ao controle da inflação. Você é muito jovem, talvez não tenha essa ideia, mas a inflação na transição Sarney para Collor chegava a 84,32%. E com capacidade, e aí tem que se falar bem de Itamar Franco, mas sobretudo de Fernando Henrique Cardoso, se fez um consenso, se construiu um modelo de segurança, inclusive segurança jurídica, porque os nossos planos econômicos em geral vinham num contexto de surpresa, de mudança de moeda e coisa. Aqui não, se fez algo avisado e mudamos o país. Todas as discussões que hoje nós temos sobre controle de inflação, déficit fiscal, é porque hoje a gente tem condições de fazer conta. No contexto da inflação, nós não tínhamos. 84,32%, que é a transição de Sarney para Collor, era inflação de um mês. Portanto, então o Brasil tem essa capacidade. Acho que nós deveríamos inverter energia para resolver, enfrentar essa questão da segurança. Mas é preciso que adultos estejam na sala, que pessoas não politizem essa temática, que haja espírito aberto e cooperativo. Que enfrente, né? E que seja enfrentado. Exato. Um amor. Amor pelos meus filhos e netos. E por fim, uma pergunta a Abu Janra. O que é a vida? Enfrentar dificuldades, aproveitar os momentos de felicidade, saber enfrentar desafios e acho que saber ser solidário. Eu acho que é fundamental, inclusive, talvez dizer que a gente não vive sozinho, a gente vive com e para os outros. Daí a importância de conviver. Eu acho que é relevante. E
tão difícil como definir a vida é definir a morte. O que é a morte? Né? Considerando as múltiplas perspectivas. Né? Encerra-se tudo, temos uma nova vida. Machado tem uma passagem, eu acho que é em Dom Casmurro, em que ele diz que estava muito aflito e que preferiu dormir porque era uma forma provisória de morrer. Então, eu acho que há muitos significados também da morte, que também, de alguma forma, diz com a vida, pelo menos diz com o fim da vida. Né? Sem falar que tem a morte em vida, né? Ministro, muito obrigado por me receber aqui, viu?